Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre como ser um poliglota e, e aí eu vou... É possível, né? Nós só precisamos dar o primeiro passo, tá? Então, como ser um poliglota? O que nós precisamos entender sobre uma língua estrangeira, tá? Os idiomas, eles estão conectados, tá? As línguas estrangeiras estão conectadas. Existem estudos que vai falar das famílias das línguas e tal, e aí os quais vão dizer que as línguas, os idiomas, né, eles nascem da mesma raiz. Então lá ainda você vai ter a raiz do latim, uma série de outras raízes, tá? Essa seria uma conexão que nos dá uma ideia de como as línguas estão conectadas. Isso tem uma série de consequências, tá, gente? Mesmas palavras, mesmas estruturas, mesmos sons, mesmas letras, tá? São as consequências dessas conexões. E existem outras conexões, tá bom? Como sonoridade, por exemplo, o japonês, ele não é parecido, ele não é da mesma raiz do inglês, do português, mas alguns dizem que é fácil de aprender é fácil aprender por um brasileiro, porque a pronúncia é parecida, certo? Vai ter um pouco de entonação, mas não é, então é mais fácil de aprender. Tem um pouco de entonação, mas por exemplo o chinês tem mais entonação do que o japonês. Então a proximidade aqui seria uma conexão sonora. E essas conexões ajudam você a aprender uma nova língua. Então vamos supor, eu sei português, eu vou lá aprendo espanhol. O português ele é conectado com o espanhol. Tem uma série de fatores, letras, palavras, sons, né? Uma série de coisas e tal. Só que aí, depois que eu aprendo espanhol, eu já sei duas línguas. Então a quantidade de conexão que vai ter com outras línguas vai ser muito maior, tá bom? Vai ter conexões aí, por exemplo, a hora que eu vou estudar italiano, já ajuda, porque, por exemplo, tem palavras que são comuns ao espanhol, é igual, né? Você tem, são iguais em espanhol e em italiano, e tem o mesmo sentido. Então, isso, quanto mais língua você aprende, mais conexões com outras línguas você tem. E aí o que acontece? E tem outra situação também. Quando você aprende uma língua, você começa a entender o caminho do aprendizado de línguas estrangeiras. E aí você fala, cara, é possível. Então você vai pegar e você começa a acreditar nessa questão. Aí você aprende espanhol, aprende italiano, aprende inglês, aprende, sabe? E aí, quanto mais língua você fala, mais conexões há. Isso vai facilitando o processo. E o fato de você conhecer, ter aprendido uma língua, você já vai conhecendo o caminho do aprendizado de língua. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ser poliglota acaba sendo uma consequência. Por exemplo, eu gosto de estudar língua, eu estudo espanhol, italiano, inglês e francês. Já pincelei o finlandês, já estudei um pouco de finlandês, mas eu desisti porque naquele momento eu estava focado no inglês, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu posso aprender finlandês, porque eu já aprendi espanhol, estou aprendendo italiano mais, estou aprendendo inglês, sabe? Então, o poliglotismo não é a minha meta, mas é uma consequência natural de uma série de descobertas, né? Eu sei que eu posso aprender uma língua, as línguas estão conectadas, e aí você simplesmente
você se vê poliglota, tá bom? Eu não sou poliglota ainda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu amo aprender línguas e eu sei que é possível e eu quero aprender algumas línguas, tá? Eu quero aprender inglês, italiano, consolidar a fala do espanhol. Eu quero aprender francês, finlandês, tá? Então vai ser uma consequência natural de um trajeto mesmo, de um caminho que você percorre. Falando das famílias, então, por exemplo, o espanhol, português, italiano, francês, eles vêm da mesma raiz, que é o latim, tá bom? Mas a língua que mais se parece com latim aqui é o italiano, tá? O italiano tem muito mais características do latim do que qualquer uma dessas aí, o espanhol, o português e o francês. O italiano lembra mais do latim. Eu, como fiz letras, estudei latim, eu posso dizer isso. Já o espanhol, mas são a mesma raiz, tá? E outras línguas também, né? Mas aqui eu só estou dando uma pincelada. Aí, por exemplo, o inglês e o alemão, eles têm, me parece que são da mesma raiz. Aí eu descobri recentemente que o francês influenciou muito o inglês, numa determinada época. No livro que eu li, o autor diz assim que o inglês era muito mais simples antes, mas depois da influência francesa, da língua francesa, ele ficou muito mais difícil, principalmente na questão da pronúncia, que seriam as outras conexões, tá? O que aconteceu? Franceses, eles tinham uma profissão chamada copistas, se eu não me engano, que são aquelas pessoas que copiavam livros, né? Então, traduziam livros e tal, e existiam muitas francesas, não sei se na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, que faziam muito esse processo, e eles acabaram influenciando bastante o inglês, tá bom? Então nós tínhamos um inglês mais simples, em níveis de pronúncia, que acabou tendo essa outra conexão com o francês e ficou mais difícil a pronúncia, tá? O livro é Línguas... eu esqueci agora. Enfim, outra hora eu posso falar sobre esse livro, tá? Por exemplo, também o russo, o ucraniano tem a mesma raiz. E tem outra, acho que polonês, tal. Enfim. E outras línguas, tá? O chinês, o japonês tem a mesma raiz. Inclusive, quando você vai estudar o japonês, eu não sei como é que é o nome certo, kanjis. Tem kanji chinês e kanji japonês. Possivelmente, quando você vai estudar chinês, então isso facilita, por exemplo, você aprender para quem já sabe japonês, aprender o chinês, tá bom? Porque são a mesma raiz de origem, então tem muita similaridade, os mesmos símbolos, sons parecidos, letras iguais, tá bom? Então é isso. Então, como existem essas conexões entre as línguas, e uma vez que você aprende a como aprender uma língua, essa questão de ser poliglota acaba sendo uma consequência, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. E é isso. Até a próxima. Se esse vídeo foi interessante para você, se inscreve aí no canal, dá um joinha, fortalece o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.